Deus colocou no meu coração para a bênção da sua vida. Amém? Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé, o Senhor, falava aos seus servos, e as visões haviam se escaseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou: eu não te chamei, volta a deitar-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te. E se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Pode tomar assento. A maneira como ouvimos e atendemos à voz do Senhor determina uma característica peculiar na nossa relação com Deus. Não é coincidência, que Deus, ao chamar o jovem Samuel, que estava dormindo, Deus não somente quis, que Samuel o escutasse, mas a partir dessa primeira chamada a Samuel, Deus estava estabelecendo algumas coisas. Samuel não somente precisava ouvir Deus, mas precisava identificar de quem era aquela voz e posteriormente se posicionar em relação à voz de Deus, à palavra de Deus, porque não é só ouvir a Deus, porque quando Deus fala, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Deus não somente quer que nós o escutamos, Deus quer ser ouvido, Ele quer ser atendido. E isso, na verdade, trouxe uma característica muito peculiar na vida de Samuel, porque Samuel, ele se tornou não somente um profeta, mas ele se tornou um dos melhores juízes, ele se tornou também um dos maiores sacerdotes do Antigo Testamento. E você vai olhar para a vida, do profeta, do juiz, do sacerdote Samuel, você não vai encontrar mancha na sua carreira ministerial, você não vai encontrar mancha na sua relação com Deus, porque ele aprendeu a ouvir, a escutar a voz de Deus, mas aprendeu a obedecer. Eu quero dizer aqui, se há algum segredo, se há algum segredo de sucesso na nossa relação com Deus, que vai atrair coisas extraordinárias na nossa vida, que vai atrair, uma carreira abençoada, é ouvir, atender e obedecer a Deus. O profeta Samuel, ele aprendeu não somente ouvir Deus falar, mas ele aprendeu a identificar a voz de Deus, ele aprendeu a obedecer a Deus.
às vezes parece que Deus não tem mais nada a falar, né? Que Deus falou tudo de Gênesis a Apocalipse, né? Mas esse Deus que permitiu que a fala dele estivesse aqui nessa palavra, as Escrituras Sagradas, é um Deus que continua a se comunicar com seus filhos, com as suas filhas. Deus procura se comunicar com a igreja. Deus procura se comunicar com a humanidade. Ainda a comunidade não vê as várias maneiras com que Deus está falando. Deus, Ele fala através do vento. Deus, às vezes, ele fala através de uma circunstância que abala a humanidade. Deus fala, às vezes, através de uma chuva. Deus fala de várias maneiras com a humanidade, mas nem por isso a humanidade entende que Deus está falando. Deus fala porque Deus, Ele tem na sua mente, no seu coração, alguns propósitos específicos, determinados para os seus ouvintes. Deus quer que todos os seus ouvintes tornem-se filhos, filhas, e venham ter um relacionamento sincero com Ele, para que possa experimentar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os seus filhos, para as suas filhas. Essa é a vontade de Deus. Então, quando Deus fala, Ele pensa que o seu filho, a sua filha precisa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Deus fala conosco, seu primeiro objetivo é que compreendamos que há uma verdade, é a compreensão da verdade. Verdade sobre determinadas coisas. Somente a verdade é capaz de libertar o ser humano. Às vezes o ser humano está não somente com os ouvidos agravados, mas está cego. Às vezes o ser humano está aprisionado em alguma circunstância, alguma ideologia, alguma situação de prisão, e somente a verdade é capaz de romper essas garras, é capaz de abrir as algemas, trazer um verdadeiro entendimento, o esclarecimento que Deus liberta, e que através da verdade há uma libertação e podemos avançar na direção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Deus, Ele fala porque Ele quer que conheçamos a verdade sobre Ele mesmo. Deus não é só o Deus bíblico, em que nós devemos e podemos mencionar a sua majestade, a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão pelas nossas vidas. Não é somente isso. Deus quer que cada um de nós possamos experimentar os seus atributos. Os atributos de Deus têm um fim, é minha vida, é sua vida, é a sua família, sabe, é o seu dia a dia. Esses atributos precisam ser experimentados. E essas grandiosas verdades sobre a pessoa de Deus faz com que vidas, que a minha vida e a sua vida sejam enriquecidas com a presença de Deus, com esses atributos que estão destinados. Tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus representa de maneira bíblica, não é algo excluso, não é algo somente na dimensão de Deus. Não, Deus quer compartilhar o amor dele, a misericórdia, a graça. Deus quer compartilhar com seus filhos. E essa verdade, muitas das vezes Deus quer trazer e nós precisamos ouvir. Deus quer que conheçamos a verdade sobre outras pessoas. Assim como a graça um dia nos alcançou, né? Alguém foi alcançado pela graça de Deus? Amém. O que significa graça? Eu não merecia. Você não merecia, um favor imerecido. Mas a graça de Deus veio de uma maneira superabundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós que não merecíamos nada, agora nós somos filhos, nós somos filhas de Deus, do Altíssimo, e Deus quer que nós compreendamos que nós não temos que ficar julgando as pessoas, nós não temos que ficar olhando as pessoas
com os olhos discriminatórios. Ainda que as pessoas estejam num caminho errado, né? Ainda que as pessoas não estão recebendo essa graça, mas essas pessoas, não por mim, não por você, mas pelo Deus de graça, essas pessoas precisam também ser alcançadas. Essas pessoas também precisam ter a vida transformada. Não é que nós vamos concordar com o erro, com o pecado que está na vida daquela pessoa, mas nós precisamos de agir com graça, nós precisamos ter uma orientação, um conselho piedoso, para que aquela vida também entenda que é um Deus de graça, e que nós não éramos bonzinhos, né? Mas fomos transformados pela graça, e essa pessoa também pode ser transformada pela graça. Deus quer que nós conheçamos a verdade a respeito de nós mesmos, das nossas fragilidades, vulnerabilidades. Nós somos vulneráveis. E Deus quer que a gente compreenda, se não houver a mão dele, se não houver a palavra dele para nos direcionar, nós vamos nos prejudicar na nossa caminhada, no nosso caminho. Por isso Deus, ele sabe que o Davi, ele sabe que você é vulnerável, é frágil. A nossa mente, a nossa visão das coisas são muito limitadas. Nós não conseguimos enxergar o que está muitas das vezes à frente. Nós enxergamos de maneira superficial. Às vezes a gente enxerga um negócio muito bonito, está ali aquela aparência, e nós vamos, nos lançamos, mas muitas das vezes é só a aparência. O que está por trás é algo danoso, é algo muito feio, significa trevas na nossa vida. Nós não conseguimos, mas Deus sabe. Nada é oculto diante de Deus. Todas as coisas estão patentes ao conhecimento de Deus. Mesmo coisas que não aconteceu, Deus já sabe. E Deus, ele quer que a gente compreenda que nós somos vulneráveis às circunstâncias, às situações, e por isso ele quer falar. E por isso ele quer trazer a palavra. Por isso ele deseja que nós ouçamos a palavra dele. Deus quer que conheçamos a verdade sobre o governo dele, sobre o senhorio dele. Alguns acham que o fato das coisas estarem perdidas no mundo, né? Os governos, as nações, os povos tomarem os seus rumos, Deus está à mercê de tudo isso. Não, meu querido, nada disso. Deus tem os momentos certos de intervir nas autoridades humanas, e às vezes Deus vai intervir porque ele acha necessário, porque o que tem que prevalecer acima de tudo são os propósitos de Deus, é a vontade de Deus. Então Deus vai barrar. Deus infelizmente, né, por não ter um relacionamento das pessoas com ele, Deus infelizmente ele vai agir de uma maneira que as nações, os povos e às vezes até as famílias não gostam. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido vai tinir. Tinir significa zumbir, ou ouvir de longe. Deus, eu vou fazer algo tão tremendo, tão glorioso, que todos os ouvidos vão zumbir quando ouvir do que eu quero fazer. Mas como é possível Deus realizar algo tremendo, Deus trazer mudanças, né, transformações numa família, numa pessoa, numa nação, se a pessoa ou alguém envolvido não ouça o que Deus quer fazer? Como é possível? Como é possível você pai, você mãe, né, desejar estabelecer propósitos para os seus filhos, se você não conversar com o seu filho e falar dos propósitos que você tem em relação a ele? Eu quero te ajudar a realizar o seu propósito, eu quero que você cresça, eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja um engenheiro, eu quero que você seja uma professora, é isso que você quer, eu quero te ajudar. Como isso vai acontecer? Se o pai não falar, se Deus não falar aos nossos corações. Deus tinha um propósito naquela nação, Deus tinha um propósito naquele povo, e o escolhido era Samuel. Talvez você não entenda que Deus tem propósito para estabelecer na sua vida, mas também na sua família.
nas pessoas que estão ao teu redor, onde você trabalha, onde você estuda, porque você é um escolhido, você é algo que vai ser influenciador, não vai ser alguém que vai ser influenciado pelo mundo, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Para aquele que vai ser usado, para aquele que vai ser transformado, é preciso ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém. Deus falou: eu vou realizar algo através de alguém, Samuel, mas eu preciso falar com ele. Eu preciso estabelecer algumas particularidades na vida de Samuel. Ele precisa identificar a minha voz. Ele precisa entender o que é obediência, seguir pelo caminho da obediência, senão o plano que eu tenho para Israel naquela geração não vai acontecer. É claro que depois Davi vai somar a Samuel. As coisas acontecem assim, às vezes inicia por alguém, depois outros vêm e acaba somando, acaba ajudando, mas Deus deseja realizar. Eu estou aqui nesta manhã para dizer que Deus deseja realizar coisas na sua família. Deus deseja te usar, Deus deseja, porque você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Mas se tem algo que vai mudar e vai trazer sucesso, é você identificar a voz de Deus, é você obedecer a voz daquele que fala. Juri canta la baixaia, ele porque Deus quer nos transformar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29, fala aqui que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Deus quer nos moldar a Jesus Cristo, e isso não tem que passar por uma transformação, porque todas as vezes que Jesus se colocava, ele falava: eu estou para fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o Pai falava com ele e ele agia em missão do Pai. Se nós temos uma missão que não é somente casar com a Marília, que bênção, né? Bênção mesmo, né? Ter o Caleb, ter a Mariana, ser pastor. Irmãos, a missão de Deus para a minha vida é muito mais, vai muito além disso. Muito além. Eu preciso entender a verdadeira razão da minha existência. Você precisa entender a verdadeira razão da sua existência, por que você existe, qual é a sua missão da parte de Deus para a sua vida. E quando a gente entender isso, nós precisamos nos submeter, porque as pessoas, ao serem confrontados com a verdade de Deus, a verdade das pessoas, a verdade a si mesmo, elas podem tomar dois caminhos. Ela pode recusar toda essa verdade, né, que vai trazer uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou pode se moldar a sua própria vontade. E isso não há garantia alguma de sucesso, de felicidade, mas muitas das vezes de fracasso. Porque se alguém ouvir a palavra e não cumprir, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi e logo se esqueceu daquilo que enxergou. Não é só ouvir, é cumprir. E muitas das vezes, diante da palavra, da voz do Senhor, nós nos tornamos, sabe, um ouvinte passivo. Sabe o que é um ouvinte passivo? Não aqui. Em outras igrejas, está cheio. Não aqui. Não vem a Deus esperando ouvir uma decisão da parte de Deus, que cabe algum sacrifício. Ouvinte passivo é assim: eu vou até Deus, mas eu não quero ouvir aquilo que vai me caber uma obediência. Eu quero ouvir aquilo que é bênção. Eu quero ouvir aquilo que vai ser agregado à minha vida, à minha caminhada. Tá? O ouvinte ativo é diferente. Ele vem sem reserva. Nós louvamos ao Senhor sem reserva.
tudo te dou, eu sou todo seu, né? É o ouvinte ativo, porque ele vem sem reserva, entendendo que da parte de Deus, o soberano, aquele que sabe todas as coisas, sempre vem uma palavra excelente, uma palavra que vai trazer melhoria, ainda que não seja na hora, mas vai trazer melhoria futura. E eu recebo com carinho, eu recebo com amor. Às vezes é um sim, a gente dá pulos quando a gente vai na presença de Deus e ouve sim, aleluia. Mas às vezes nós ouvimos não, mas não é motivo, porque eu já dei muito glória por não, e eu continuo dando glória quando Deus fala não para mim. E várias vezes na minha caminhada Deus falou não para mim, e está tudo bem. Eu agradeço a Deus, porque Deus sabe quando Ele fala não. Às vezes Ele fala espera, eu continuo esperando com paciência no Senhor. Ele sabe o tempo certo, eu continuo me humilhando, e aquele que se humilha diante das potentes mãos de Deus, no tempo oportuno, Ele vai exaltar. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei, a palavra perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Tiago fala disso, não é só ouvir, mas praticar, observar e colocar em prática. A Bíblia diz que será feliz. Obediência traz felicidade. Obediência, né, não é algo que simplesmente você encontra na rua. Não, obediência é uma construção, a felicidade é uma construção de obediência no Senhor. O Senhor quer te fazer feliz, o Senhor quer que você prospere, o Senhor tem portas abertas, mas você tem que entender que é pelo caminho da obediência. Porque Deus, Ele não pede para você fazer determinadas coisas simplesmente por capricho. Não é para Ele somente, mas na maioria das vezes a obediência que Deus pede vai repercutir na minha vida, na minha família, na igreja, nas minhas finanças, nas pessoas que estão ao meu redor. Então aprendemos que nessa relação, né, e que aí a gente traz para os nossos dias atuais, é que muitíssimos cristãos têm sido ouvintes passivos e não ativos diante da voz da palavra de Deus. Não conseguem construir, não conseguem edificar coisas permanentes, coisas que perduram na família, perduram nos negócios, perduram na saúde. Não conseguem construir coisas permanentes. Sabe por quê? Há uma deficiência nessa questão da relação com Deus. Ontem nós ouvimos uma palavra excelente, né? Eu falei, Deus é poderoso, porque eu também tinha separado, e o pastor Herbert falou sobre isso, ouvir a palavra de Deus, né? No projeto da família, eu vim até com a camisa aqui para prestigiar o simpósio da família, que foi assim excelente, meus queridos, né? 3 dias de palavra, 3 dias abençoados. Eu falo assim, eu vou prestigiar, eu vou lá com a camiseta, porque às vezes a gente pega a camiseta e a gente guarda. Eu estou com umas camisetas lá de tantos trabalhos e vai ficando na gaveta, né? Umas vão ficando apertadinhas, não dá para colocar mais. Eu vou prestigiar o projeto da família, porque Deus tem um projeto excelente, maravilhoso para você e para a sua família. Mas o pastor Herbert falou um negócio assim tão interessante. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 48, que eu quero ler. Jesus falando: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a uma pessoa que edifica uma casa, e cavou, e abriu bem fundo,
e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ontem nós aprendemos sobre senhorio, Kyrios, é o Deus soberano. O Senhor Jesus era chamado de Kyrios, que significava soberano, aquele a quem deve ser obedecido. E o Senhor Jesus fala assim: por que vocês estão me chamando de Kyrios? Porque quando eu falo vocês não obedecem. Que relação é essa? E às vezes nós não entendemos isso. Nós chamamos o Senhor de nosso Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mas quando o Senhor, o Kyrios, o soberano, que sabe todas as coisas, fala para nós: deixa disso, larga isso, não age assim mais na minha presença, a gente não obedece. O Senhor fala: vocês estão me chamando de Senhor, mas eu não sou o Senhor. Decanta lá baixaia, Ihalá shuricaia, decanta lá manaia. O Senhor não é Senhor dos obedientes. Porque a partir do momento que Deus começa a falar e a gente começa a desobedecer, nós rompemos essa relação. Aconteceu com Saul, escolhido por Deus. Não significa que os desobedientes não foram escolhidos, não são escolhidos por Deus. Mas Deus escolheu Saul, e Deus falava com Saul, e Saul não obedecia, fazia tudo aquilo que estava no seu coração. Não havia senhorio, não havia governo de Deus na sua vida. Deus falou: escolheu outro, e falou: eu vou escolher um, que ainda que fale. Porque Davi não era perfeito, não. E eu não estou falando de perfeição, mas eu vou escolher um, que vai obedecer. Mas se porventura ele falar, mas se ele errar, e eu falar que ele errou, ele vai ter um coração tratado. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um pastor segundo o coração de Deus, um jovem, não significa que vai ser perfeito a vida inteira, mas vai ter um coração tratado. Porque quando errar, Deus vai falar: você errou. A postura dessa pessoa fala: eu errei mesmo, me perdoa, Deus, eu errei. Dê os novos direcionamentos. E aí o Senhor Jesus falou: esse homem que os abalos da vida, porque os abalos da vida vêm sobre a outra casa também, esse daí que estabeleceu, cavou. Pastor Herbert falou ontem, teve alicerce. A descrição de Lucas é diferente de Mateus. Lucas traz umas coisas mais específicas. Ele cavou, fez buraco, e depois, ele chegou na rocha firme, lá no fundo, e ali ele colocou, é como se ele concretasse, colocasse ferragem, concretou, e aquela casa estivesse firme. A firmeza na nossa vida, sabe como que é? É quando a gente ouve a palavra de Deus, aleluia, e traz para a prática. Nós estamos alicerçando a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que Deus nos deu para termos e sermos administradores responsáveis. Nós estamos trazendo uma segurança em meio aos vendavais, em meio às tempestades. Quantas famílias na igreja têm sido abaladas, torecaias, pelos ventos mundanos, talaias, torecaia. Quantos, terreia, têm sido abalados pela ação do inimigo, pela ação de Satanás? Sabe por quê? Porque não estão alicerçados na palavra. Não estão alicerçados na verdade, porque a verdade liberta. Jesus é verdade. Eu estou aqui nessa manhã para da parte do Senhor. Eu sei que eu amo a igreja, eu amo as famílias, mas eu tenho uma palavra da parte do Senhor para entregar. O Deus que é Senhor está falando: eu estou cansado da sua desobediência, eu estou cansado de falar para você e você não me escutar. Não caraia, suricanta na balaia. Eu quero obediência, não quero sacrifício. Saul foi lá e fez sacrifício para o Senhor, pensando em agradar a Deus. Existem coisas que talvez você está pensando que está agradando a Deus. O que aconteceu? Samuel, vai lá porque eu estou cansado de falar com Saul, e Saul me desobedeceu. E para Saul estava tudo bem.
Às vezes a gente acha que a desobediência está tudo bem. E que a gente está fazendo aquilo que às vezes é agradável a Deus em determinadas áreas. Samuel chegou e falou: rapaz, queria saber que barulho é esse que eu estou ouvindo. Rapaz, nós decidimos guardar o Senhor, o povo decidiu. Tem muita coisa, meu querido, que nós estamos indo pelas pessoas, não é o que as pessoas, a não ser que, eu vou falar dessa parte aí, a não ser que sejam pessoas, homens, mulheres, alicerçados na vontade de Deus para dar conselho. O povo quis guardar as ovelhas, os bois. Saul, o que Deus falou para você, Saul? Que era para matar tudo. O povo jogando a desculpa da desobediência sobre alguém, sobre o povo, sobre as pessoas. E Deus falou: eu estou cansado de falar com Saul. Vou escolher pessoas que me obedeçam, pessoas que ponham a minha vontade em prática, porque grandes coisas Deus já tinha feito através de Saul. Saul tem as suas histórias, e nós temos as suas histórias, nós temos as nossas histórias na nossa vida. Saul tinha vencido inimigos pelo Senhor. A Bíblia diz que Saul tinha recebido o Espírito Santo na vida dele, ele até profetizou no meio dos profetas. Ele profetizou, ele pulou, ele falou, mas quando ele começou a desobedecer, Deus vai se afastando. Deus vai se afastando. E aí, essa relação é rompida. E nós precisamos entendermos, quando nós andamos no Espírito, quando nós estamos na vontade de Deus, numa relação de intimidade, é como se a gente tivesse um receptor dentro de nós. E nós estamos em sintonia com Deus. Quando Deus fala, a gente entende que é Deus que está falando. Tá? É Deus que está querendo trazer algo especial da nossa vida. E deveria ser algo normal na vida do cristão ouvir a voz de Deus, porque é uma particularidade. O Senhor fala. E Ele não vai falar, meus queridos, na maioria das vezes, né, aquilo que serve para os demais. Quando Deus mandava um profeta diante do povo, irmãos, Deus iria falar, responda para mim, Deus iria falar dos assuntos que estavam vivendo aquele povo ou das outras nações. O profeta até sabia. Ele está falando o que ele sabe. Não, meus queridos. Alguém precisa ser usado por Deus. O profeta sabia da corrupção do povo de Deus, sabia dos pecados de Deus, fala, vai lá e fala. E o profeta ia, falava, mesmo de coisas que ele sabia, mas pela vontade de Deus, porque Deus trata coisas que existem. Quando Deus olha para a minha vida, e a minha vida não é perfeita, as coisas que Deus vê e que dá na vida do Davi para estar levando, ele está caminhando direitinho, Deus deixa de lá. Ele rega para crescer mais, mas coisas que der errado na vida do Davi, e assim na sua vida, é onde Deus vai tocar, onde Deus vai falar. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele servia, mas não conhecia a voz de Deus. Ele servia, mas não conhecia a verdadeira obediência. Porque quem estava constituindo era Eli, o sacerdote ali. Ele estava obedecendo Eli. Ele ouvia o que Eli falava, ele obedecia Eli, mas ele não obedecia a Deus como Deus queria, porque ele simplesmente servia Eli. Ele estava achando que está servindo ao Senhor, mas Deus tinha um propósito maior na vida desse jovem. E Deus está a par desse problema, na minha vida e na sua vida. Quando Ele fala, você não ouve, as suas infinitas razões, pelas minhas infinitas razões. Todo mundo tem razão. Tem gente que quando Deus começa a falar, parece que a cadeira fica ruim. Se eu pudesse, está vendo? Eu ia embora. É assim. Eu vou falar algo de mim, irmãos. Vocês me conhecem. Pode ver, irmãos.
palavras confrontadoras que vem para a minha vida é o que eu mais gosto. Quando Deus fala, você precisa melhorar, Davi. Davi, você precisa mudar nisso, Davi. Ainda que dói, aqui dentro de mim é o que eu mais gosto, porque ainda eu vejo que é uma preocupação de um Deus que me ama, eu que ainda sou alvo de melhoria da parte desse Deus. Amém. E aí Deus vai usar alguns métodos, vai usar outras pessoas, porque quando Deus se revela a Samuel, Samuel conhecia a voz de Deus? Não. Ele corre para quem? Eli. Vai uma, vai duas, terceira vez Deus chama, e aí ele vai até Eli fala assim, rapaz, é Deus que está querendo falar com você. É Deus que está querendo trazer algo para você. Diga a teu irmão, a tua irmã, é Deus que está querendo falar com você. Diga ele. É Deus que está querendo falar algo para você. Deus está querendo falar algo para você. Deus está querendo. E Deus usa pessoas. Pode ser um pastor, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser uma criança, pode ser um jumento. Quando Deus usa alguém, é claro, com misericórdia, com piedade, com amor, com conselhos bons. É Deus falando. Mas aí a gente tem um exemplo de Roboão, né? Roboão, filho de Salomão, que ao governar, ao invés de ouvir conselhos de pessoas experientes, né? Pessoas vividas, ele foi ouvir conselhos de pessoas mundanas, pessoas que não tinham experiência com Deus. E o que aconteceu? Ele permitiu que o reino de Deus em suas mãos pudesse ser dividido. Deus vai usar pessoas para conselhos sábios, porque Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias na nossa vida. Deus vai usar pessoas às vezes até para nos repreender. Agora imagine alguém repreender o rei de Israel, um homem famoso, derrubou gigantes, né? Golias venceu batalhas que outros não tinham. Deus vai lá e fala para o Natan, o profeta, vai lá. E esse profeta vai falar com o rei e vai repreender o rei pelo seu erro, né, com o adultério em relação com a Batseba. Ele tem o adultério, ele comete suicídio, e Deus usa o profeta, né, amigo de Davi, para chegar lá e repreender Davi, e falar e mostrar para Davi que Davi tinha errado. E Davi fala, eu pequei, eu errei, né? Aceito aí a correção de Deus. Deus vai usar pessoas às vezes para nos orientar. Cuidado com pessoas que só dão tapinha nas costas. Cuidado com pessoas que concordam com tudo, com aquilo que você faz. Nós precisamos de apoio, ânimo, estímulo, em coisas certas, em coisas que estão embaraçadas, em coisas que estão difíceis. Nós precisamos. Mas nem sempre o tapinha nas costas vai nos ajudar a isso. Mas uma palavra de verdade, uma palavra de esclarecimento, ainda que naquele momento nós tenhamos um choque, mas é aquilo que vai trazer a melhoria. A quem você tem dado ouvido? Às vezes orações não atendidas. É um método de Deus. Enquanto as orações estão sendo atendidas, oh maravilha, olha que bênção aqui. Chega uma hora que as orações não são atendidas. Orações não atendidas significam alguma ruptura. Alguma coisa está errada. Tá? E aí, essas orações não são entendidas, aí a gente começa a perguntar, por que Deus? Não é por quê, para quê? Né? Pastor Herbert falou isso, que em meio a circunstâncias ele fala, por que Deus? Eu não merecia isso na minha vida não é. Nós temos que perguntar, Deus, para que eu estou vivendo isso? Para que
essas circunstâncias têm envolvido a minha vida, o meu emocional. Me esclarece, Deus, me esclarece a respeito disso daí. Fracassos e frustrações, eu preguei aqui recentemente falando isso. Quando as coisas dão errado, nem sempre é interferência do diabo. Deus está falando através daquela situação. O livro de Josué, capítulo 7, fala que o povo de Deus teve uma excelente vitória. Venceram, fez com que a muralha de Jericó, uma muralha intransponível, caísse por terra e eles conquistassem Jericó. Maravilha, né? Você já teve vitória da parte de Deus? Amém. O povo de Deus teve vitória. Mas aí eles vão lutar contra uma pequena cidade, né? Poucos moradores, a cidade de Ai. O que aconteceu? Foram derrotados. Foram frustrados. Aí choraram. A questão não é chorar, é por que eu estou chorando. E para que Deus permitiu esse choro? O Senhor me largou. O Senhor falou isso que estava comigo. O Senhor falou que o nosso povo seria o maior povo da terra. E nós seríamos imbatíveis. Espera aí, José. Espera aí. Foi cumprido a aliança da obediência. Eu não pedi, eu não falei que não era para pegar nada ali em Jericó, porque o que pegasse era anátema, era maldito. O Deus estava falando assim, ó. E assim traz para a nossa vida. Toda vez que nós trazemos para a nossa vida, toda vez que a gente traz para o nosso lar, toda vez que a gente traz para o nosso coração, para a nossa mente, coisas que Deus não tem determinado, coisas que Deus tem recusado, nós trazemos mal para nós. Está chorando? Mas levante a cabeça. Tem um anátema. Se livra daquilo que é maldito e eu vou continuar abençoando. Se livraram daquilo que foi maldito. E Deus deu ai para o povo de Deus. Deus tem coisas para te dar. Deus tem coisas para abençoar. Mas se tiver tropeço, se tiver embaraço, se tiver, desobediência, Deus não vai operar. Às vezes nós somos acometidos de doenças e aflições na nossa vida. O rei Ezequias foi um rei piedoso. Deus agiu poderosamente na vida do rei Ezequias. Mas o que aconteceu? Ele cresceu em orgulho. E quando ele cresceu em orgulho, Deus permitiu uma enfermidade na vida dele. E quando Deus permitiu uma enfermidade na vida dele, ele se volta para Deus, clama a Deus, chora a Deus. E Deus fala, eu vou mudar. Eu queria isso, porque você estava distante da minha vida. Deus não queria que verdadeiramente aquela enfermidade matasse ele, mas foi um meio, foi um método. Às vezes nós temos perdas mais do que desejamos, porque nós veneramos determinadas coisas, ainda que sejam bênçãos. Abraão, pai da fé, mas a partir do momento que veio o Isaac, o filho da promessa, ele se apegou tanto a esse filho mais do que Deus. Quando a gente se apega a coisas mais do que Deus na nossa vida, não é errado ter, porque Deus deu Isaac, Deus deu coisa para você, Deus deu filhos, Deus te deu um casamento, mas quando a gente se apega e venera aquilo mais como um ídolo, mais do que o Senhor Jesus, e a Bíblia diz, se amarmos mais marido, esposa, filhos, ou seja, coisas mais do que Deus, nós não servimos verdadeiramente ao Senhor. É a Bíblia, é a palavra, não é o pastor Davi que está dizendo isso. E quando Deus vê que Abraão, o coração de Abraão, o pai da fé, alguém escolhido para ser abençoador das nações, já não tem mais Deus no coração, dá o teu filho em sacrifício a mim. Que coisa dura. Deus não queria que matasse Isaac, mas queria que Abraão repensasse. Deus tem tirado coisas, talaia, cantanaia, chorecaia, de vidas, de família. Mas não é que Deus quer tirar para sempre, não. Deus quer que nós repensamos. A quem é a honra? A quem é a glória? A quem é o louvor? A quem verdadeiramente a minha vida pertence? Aleluia. Deus está falando, Deus está nos ensinando e nós não estamos enxergando isso.
E Deus usa métodos diferentes para pessoas diferentes. Na minha vida Ele pode usar um método, na sua vida Ele usa outro método, na sua vida Ele usa outra circunstância, porque Deus Ele sabe trabalhar com cada um de nós, irmão. Mas uma coisa é certa: se Deus usa métodos para nos chamar para perto dele, para ouvir a oração, para ouvir a voz dele, é porque Ele nos ama. Não é porque Ele quer o bem para nós. Deus te ama. Talvez essa palavra está sendo dura, mas eu sou obediente. Aquilo que Deus determinou vai ser bênção na sua vida. Obedeça a Deus. Hoje vai ser tristeza, hoje vai ser renúncia para você, hoje vai ser renúncia, mas amanhã será alegria, porque aqueles que levam a sua semente chorando e obediência vai voltar com feixes de alegria, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como nós iremos identificar a voz de Deus? Sabe como? Estou finalizando. Quando Deus fala mais do que uma, 2, 3 vezes a você, e às vezes você recusa essa voz. Deus chamou uma vez, ouviu? Não. Deus chamou 2 vezes, não ouviu? Deus chamou pela 3ª vez. É quando Deus insiste em determinadas coisas na nossa vida. É a voz de Deus. Ninguém insiste tanto em melhoria na nossa vida. Ninguém insiste tanto em conserto na nossa vida. Ninguém insiste tanto em nos abençoar como o nosso Deus. Se Deus falou uma vez e você não ouviu, Deus falou 2, talvez seja a 3ª vez que Deus está falando, está te tocando, está machucando, mas é Deus falando por um bem maior futuramente na sua vida. Aleluia! Deus chamou pela 3ª vez. Sem dúvida. O apóstolo Paulo fala assim: sem dúvida há diversos idiomas, vozes no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. O que significa isso? Que há muitas vozes no mundo. Vozes. Tem voz da consciência, a voz do diabo, tá? A voz do medo, a voz das outras pessoas tentando nos influenciar. Há muitas vozes, o apóstolo Paulo fala muitas vozes. Nenhuma delas é sem sentido. Todas têm propósito. A maioria das vozes que não for baseado na palavra, que não é baseado pelo Espírito Santo, pela verdade, são vozes que querem nos destruir. São inimigos nossos. Tá? Até às vezes a voz do nosso coração. Jeremias capítulo 17, capítulo 10, versículo 17. Capítulo 17, versículo 2. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nosso coração nos engana. Às vezes ele prega algumas peças em nós. Nosso coração prega. Eu tenho que fazer isso para ser feliz. Eu tenho que, sabe? E aí nós estamos sendo enganados pelo nosso coração. Sendo que nós temos a voz de Deus. Existe uma coisa. Como eu posso identificar? Talvez seja uma ausência da intimidade com o nosso Deus. Porque a intimidade é um fator determinante para com Ele. Samuel nunca mais vai, você não vai ver na Bíblia, vivenciar essa questão de quem é que está falando comigo. Samuel ele vai aprender a identificar por meio de uma intimidade. Quando a gente passa a ter intimidade com Deus, a gente não fica com dúvida. É o pastor carnal? É a irmã carnal? É a pessoa que está se intrometendo na minha vida? A gente não tem dúvida. Quando é a voz de Deus falando aos nossos corações. Sabe por quê? A intimidade faz com que esse receptor que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, faz com que a gente ouça e entenda que nós somos ovelhas. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão porque não conhecem a voz dos estranhos.
Sabe o que acontece? O que o Senhor Jesus está falando? As ovelhas dele têm a capacidade de entender que quando ele fala é ele. E as ovelhas o seguem por meio da sua voz. E já foi feita essa experiência. Quando outras pessoas chegam e chamam a ovelha até pelo nome, o receptor que a ovelha tem. Opa, não é a voz do meu pastor. Não vou seguir. Não vou obedecer. Ela fica, porque o estranho quer tirar a ovelha para fora, mas para matar, para roubar, né, para destruir a ovelha. Mas o Senhor, quando chama para fora, Ele não somente chama para fora, mas Ele se põe diante, Ele põe à frente dessa ovelha, para conduzir essa ovelha a pastos verdes, às águas tranquilas. Há um Deus que quer conduzir você a um pasto verdejante, às águas tranquilas. Há um Deus que quer refrigerar a sua alma. Mas entenda, é Ele que vai adiante de você. É Ele que vai adiante de você. Aleluia. Guiando, direcionando a sua vida por meio da voz. E quando a gente ouve aqui esse texto, a gente vê a questão do posicionamento de alguém que realmente quer obedecer a Deus. Quando foi falado para Samuel que era Deus falando, o que o seu profeta lá, o sacerdote, ensinou para ele? Olha, quando você ouvir essa voz, o que você fala? Fala que teu servo o quê? Ouve. Esse é o posicionamento. Quando Deus fala que o teu servo, a tua serva ouve, ó Deus. Fala comigo, eu não posso ficar sem a tua voz, eu não posso ficar sem a tua direção. Pois bem, mas quando Deus fala, não é aquilo que muitas das vezes nós queremos ouvir, é aquilo que é bom, aquilo que é necessário para o futuro abençoado, próximo. Eu pensei no pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o futuro que você espera. Você espera o futuro do Senhor? Ouça a voz do Senhor, obedeça a Ele. Ele sabe tudo, Ele tem de tudo, mas Ele quer obediência. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes não há esse posicionamento de servo, de obedecer a voz de Deus? E aí nós estamos vivendo aquilo que não é realmente da parte de Deus. Cada um de nós tem esse receptor. Chama-se Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, estou finalizando. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Nós temos o Espírito de Deus que fala conosco. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa manhã é Deus que está falando. Nessa manhã é o Espírito. Na outra igreja pode estar falando de bênção. Eu já vim aqui, já preguei bênção. Eu já vim aqui, já preguei prosperidade. Mas hoje eu venho pregar obediência. Obediência, povo de Deus. Obediência, igreja. Porque o vento vem e tem vindo sobre muitas casas. Tem trazido destruição, tem trazido choro. Mas se tiver incessado na minha palavra, na minha verdade, vai permanecer. Não vai ser abalado. Obediência, obediência ao Senhor da Carabará. Glória a Deus. Há algumas vezes que nós ficamos como se tivesse labirintite. Eu nunca tive, mas parece que quem tem labirintite tem zumbido. Tontura, né? Aí a gente vai fazer aquele exame na audiometria auditiva, é isso daí? É. Quem que define que a gente está bom ou não? É o aparelhinho do ouvido? Não. Não é. Nós mesmos. Porque os sons são emitidos. A pessoa fala assim, toda vez que você ouvir o som, você vai perdendo, não é isso?
Eu fiz poucas vezes. E agora eu não sei como que está. A tecnologia está avançada, eu não sei como que está. Mas alguém fez recentemente aí? Tem que apertar, né? Aperta. Fazer positivo, né? Aí vai sair. Vai, começa um negócio alto, aí vai abaixando, vai apertando. Aí chega uma hora que a gente não está ouvindo mais nada, mas tem um sonzinho lá. Aí ele detectou que existe deficiência no nosso ouvido. Tem muito crente que está com deficiência auditiva espiritual. Deus está falando, mas não estou ouvindo. Não gostei dessa mensagem. Não é a questão de gostar ou não. É se Deus estiver falando. Eu preciso me posicionar. Deus quer trazer cura. Aleluia. Ouve, e a tua alma viverá. Porque gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é deleite para a sua vida. Ouve, come de mim a palavra, e haverá abundância para você. Deus quer trazer cura, Deus quer sarar, e muitas das vezes nós não estamos vendo que a nossa vida não está sendo reflexo de alguém que ouve a voz de Deus, de alguém que está direcionado pela voz, pela palavra de Deus. As coisas estão conturbadas, as coisas estão erradas, as coisas não estão dando certo, as portas só estão fechadas, o céu parece que está cerrado, nuvens negras para a minha vida, e eu estou achando isso normal. Não é normal na vida do crente, não. Desculpe falar, na vida do crente isso não é normalidade. Deus tem cuidado e tem olhado para cada um de nós. Quando essas coisas existem, é porque Deus está querendo nos chamar a atenção. É que Deus está querendo agir na nossa vida. É porque Ele está falando, e nós não estamos obedecendo. Mas nessa manhã, não é para agradar o pastor, longe de mim. Eu oro duas coisas. Morro por Deus, pela minha família e pela igreja. O fato de eu falar isso não significa nem um pouco que eu não amo você, pelo contrário. Oro, venho na oração de segunda-feira, oro em casa, oro pelas famílias, mas eu tenho da parte de Deus uma responsabilidade de trazer palavras às vezes duras, palavras light, aquilo que Deus mandar. E eu obedeço a Deus. Se tem alguma coisa que eu gosto, é obedecer a Deus. E eu obedeço a Deus. E nessa manhã eu vim na obediência de Deus para a bênção tua, para que Deus possa mudar. Deus falou para Samuel: eu vou fazer um negocinho pequeno em Israel? Não, eu vou fazer algo grande. Deus quer fazer algo grande na sua vida. Deus quer fazer algo grande na sua família. Mas começa por um retorno à obediência. Começa um concerto de obediência ao Senhor, para que coisas maravilhosas, transformadoras venham acontecer da parte de Deus. Fique em pé, meu Senhor Jesus.